Olá, pessoal, boa noite. Hoje é 13 de outubro de 2021. Estamos iniciando mais uma quarta-feira extraordinária com o Chapter aqui. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão acessando aqui a gente no canal, o pessoal que já está aqui com a gente na sala. E nós estamos trabalhando o Chapter 4.0, uma oportunidade de desenvolvimento e de aprendizagem continuada. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos abordando nesses últimos 2 meses, desde setembro para cá, sobre eixos da mudança. E hoje nós temos uma extraordinária surpresa e um presente para todos os membros da nossa comunidade, para as pessoas que estão acessando o canal, que é ter a oportunidade de ouvir um pouquinho mais do eixo da mudança com uma das personalidades e uma das referências nacionais e internacionais aqui para nós, né? Porque até o David Murphy gosta da Juliana Leal, e mais o Michael Hall também, que leva aí, faz propaganda dela mundo afora. E nós temos a Juliana Leal, que veio falar com a gente, veio apresentar a respeito dos eixos da mudança no tocante ao self-auto-realization, ou auto-realização do líder, né? E nós estamos exercitando, praticando. É um processo continuado e você pode acessar os nossos arquivos, as nossas informações aí nas redes e acompanhar o conteúdo que já foi gerado anteriormente. Hoje teremos a oportunidade de ouvir a Juliana falando a respeito disso. Antes de nós começarmos a gravar essa sessão, a Juliana estava batendo um papinho com a gente aqui, e eu vou pedir para ela depois fazer um resumo da pergunta que um dos nossos figurinhas carimbadas aqui no Chapter, o cara super esperto, aproveita para beber água na fonte direto quando ela chega, né? Então, Ju, seja bem-vinda, prazer ter você conosco, muito obrigado pela sua disponibilidade. Em nome da nossa comunidade, eu quero te agradecer e te dar as boas-vindas, deixar você super à vontade. Nós vamos seguir agora com você até o final, aí você conduz, né? Inclusive, eu ia sugerir, Ju, se você quiser conduzir uma sessão com o Léo no finalzinho da tua apresentação, fica a seu critério, pode distribuir aí conforme você achar mais conveniente, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, Gerson. Boa noite a todos mais uma vez. Agora oficialmente falando. Prazer enorme estar aqui ao vivo. Eu não ia estar ao vivo, né? Que eu tenho um compromisso de trabalho que está rolando agora. Mas o que aconteceu? Eu gravei a aula toda, a gente deu uma hora e pouquinho, mandei para o Gerson tudo certinho. O áudio não saiu minha voz. Aí eu falei, meu Deus, não dava tempo de gravar de novo, né? E eu falei, bem, então eu vou ao vivo mesmo. Nada é por acaso, porque vim ao vivo, o Gerson pediu para eu abrir a sala e tive esse contato inicial com pessoas que eu não vejo há um tempo, né? Um bom tempo. A gente trocou umas figurinhas, inclusive com o Léo. E aí o Léo trouxe uma questão muito importante aqui, que eu achei ótima a dúvida dele. Eu não vou falar ainda sobre isso agora, e vou aproveitar para encaixar o comentário que ele trouxe, o que a gente conversou, dentro da apresentação aqui, que vai fazer todo sentido para vocês, tá? Lembrando, gente, que esse mês de outubro eu vou estar aqui às quartas-feiras apresentando essa primeira hora aqui do Chapter, por conta de um pedido do nosso querido Gerson, que ele não comentou isso ainda, foi um pedido dele por conta do trabalho da liderança autorrealizada, que é um curso da neurosemântica criado pelo Dr. Michael Hall, faz parte da trilha da psicologia da autorrealização, e o Gerson fez recentemente esse curso comigo, e, enfim, a gente viu que existem muitas possibilidades ali para se trabalhar o metacoach, inclusive o próprio eixo da mudança. Então, a gente fez o seguinte, vamos transformar isso numa jornada, para fazer sentido para o pessoal que está aqui, tanto para os metacoaches, quanto para pessoas que estão chegando, que não conhecem nosso trabalho. Acho que é legal a gente fazer uma jornada primeiro, ter uma estrutura falando sobre o que é essa liderança autorrealizada, para fazer sentido o trabalho dos eixos da mudança aqui dentro, tá? Então, como está sendo ao vivo, eu vou apresentar e conforme vocês tenham dúvida, gente, por favor, levantem suas mãos aqui, entra, fala, manda mensagem, tá? Porque é um encontro nosso e quando é compartilhado é muito, muito melhor, né? Então, vamos fazer aqui, passar o share screen. Ai, graças a Deus, a gente está funcionando o computador. Hoje ele não funcionou direito, mas agora está indo bem. Vamos lá. Vai, meu filho.
Tararã. Hoje o negócio está difícil aqui, tá? Esse Mercúrio retrógrado, isso não é neurosemântica, eu que alucinei aqui. Então vamos lá, gente. Hoje é o nosso segundo encontro do desenvolvimento da liderança, aproveitando esse conteúdo do Meta Coaching, tá? Então, hoje já vamos entrar no assunto dos eixos da mudança. Inicialmente, o objetivo hoje é dar continuidade ao trabalho que a gente apresentou na semana passada sobre a liderança autorrealizada, trazendo realmente o principal foco, a essência da liderança autorrealizada, que a gente fala que é a colaboração, e existe uma integração para que haja realmente uma colaboração sustentável. E hoje eu vou apresentar para vocês aqui somente parte do conteúdo desse curso, tá? Da liderança autorrealizada apresentada pelo Michael Hall. E aí eu vou começar essa jornada trazendo a informação que o Léo trouxe. Inicialmente, ele perguntou sobre, olhando para aquela escala da autorrealização, ele perguntou sobre a parte financeira, né? E onde é que eu encaixaria, onde é que entra a questão financeira, o retorno financeiro do trabalho, da renda, no caso para sobrevivência. Se a gente coloca que atende a necessidade fisiológica, necessidade básica de fisiologia, ou a necessidade de segurança. E aí eu falei para ele que atende as duas. Por que eu falei que atende as duas? Primeiro porque a gente precisa ter dinheiro para poder comer, para poder beber, para poder pagar nossa moradia, pagar nossas contas, e atendendo essa primeira necessidade, logo surge a próxima necessidade, que é a necessidade de ter uma estabilidade, de garantir a estabilidade. Muita gente hoje procura trabalhos, empregos, mesmo que não goste muito, mas por conta da garantia da estabilidade. Tem um termo que eu ouvia muito do meu pai, do meu falecido pai, que ele dizia assim: primeiro garanto o leite das crianças, o uísque vem depois. E eu cresci ouvindo isso e trazendo isso como uma premissa, realmente. Então, primeiro garanta a sua sobrevivência, e se realize a partir dessa sobrevivência. Então, garanta essa renda. E o Michael Hall, aí eu falei para o Léo aqui, o Michael Hall tem um programa chamado Riquezas de Dentro para Fora, que é um programa que ele fez para ele, com base na modelagem que ele fez de grandes milionários, de pessoas renomadas, nessa construção de riqueza, e com base nisso ele montou um programa que ele colocou em prática na vida dele e funcionou muito bem. E aí, no programa, ele diz o seguinte, quando ele apresenta os estágios da riqueza, ele diz que o primeiro estágio é arrume um emprego. Arrume um emprego, seja ele como for. Você precisa, se você depende de você, do seu trabalho para sobreviver, para garantir sua sobrevivência, então arrume um emprego, mesmo que não seja algo que você seja apaixonado. Mas traga intencionalidade para esse emprego. Então, é importante você ter essa renda. Mas e se você tiver... Aí o Léo perguntou, mas tá, e se eu tiver outras fontes de renda, isso conta também? Conta também. Porque o importante aqui é saber como a gente está atendendo essas necessidades básicas que precisam estar bem arraigadas para que a gente não se estresse, não tenha aquele estresse da sobrevivência para poder se realizar. Porque se gera o estresse da sobrevivência, vai comprometer a nossa realização. Tá? Então, se a gente está passando fome, não tem essa de vou viver o ideal da filosofia da autorrealização. Não dá, gente. Tem que garantir realmente aqui o leite nosso de cada dia, o feijão nosso de cada dia. Então, foi esse comentário que a gente estava conversando inicialmente, que não estava sendo gravado, e com base nisso, a gente segue no fluxo aqui, tá? Segue o baile aqui dessa liderança autorrealizada sustentável. Quando a gente fala de autorrealização aqui, o outro termo que a gente traz de forma ecológica, que faz todo sentido para a autorrealização, é a sustentabilidade, tá? Da nossa realização pessoal. No caso, a nossa realização profissional enquanto líder, tá? Então, que ela seja sustentável, bem arraigada. E aí, para a gente falar sobre essa jornada aqui apresentada no curso do Michael, ele começa falando sobre a liderança colaborativa. Eu não vou entrar aqui no assunto da liderança colaborativa agora, porque a gente já abordou isso na aula passada, tá? E aqui o Michael parte do princípio, da ideia que a gente já entendeu o que significa colaboração e como integrar essa colaboração, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês anotem aí, por favor, que aí daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Então, o que o Michael diz aqui? Sobre a liderança colaborativa. Líderes e gestores
né, eles precisam trabalhar como uma equipe, tá? Então, ele pensa em liderança, tanto na liderança estratégica como operacional, como uma equipe de liderança. E ele diz o seguinte: liderança não é um ato solitário, mas sim de equipe. Então, envolve relacionamento. Líderes e gestores trabalham juntos como equipe. Líderes executivos operam com liderança estratégica. Líderes gerenciais com a liderança operacional. Então, começa aqui para depois chegar e engajar a equipe. Aí ele fala o seguinte: você sabe qual é a diferença entre liderar e gerenciar, que é ser um líder executivo, né, estratégico, e um líder gerencial, que é a pessoa responsável pela operação? Então, ele pergunta o seguinte, aqui, gente, essas perguntas eu vou fazer para vocês, vou pedir para que vocês acessem o seu melhor estado aqui de liderança, imaginem se vocês como líder do seu próprio negócio, porque vocês vão sentir, né, vão tomar consciência aqui, vão pensar e vão realmente refletir sobre a competência de vocês, sobre o mindset de vocês, e essas perguntas depois vocês podem utilizar lá com o seu coach, com o seu cliente, tá? São perguntas que chamam a consciência do executivo, que é muito interessante. Então, as perguntas que ele coloca, primeiro, quais as competências essenciais tornam um líder hábil a liderar? E essa questão do essencial é importante aqui, porque não é só competências do que a gente sabe em termos de hard skills, mas é principalmente soft skills, tá? Quais as competências essenciais tornam um gerente habilidoso em operar? Como você pode dizer se você está realmente liderando ou gerenciando? E qual o seu papel singular em sua liderança? Aí aqui, se a pessoa não sabe direito, ela pode ficar um pouco confusa. Por quê, gente? É muito importante que, aí vem do MetaCoach, né? No início do MetaCoach, a gente precisa clarear com o cliente o que ele quer, né? E clarear quais são os papéis dele. Então, quando a gente pensa em liderança, é muito importante a gente clarear com o executivo qual é o papel dele, tá? Quais são as funções dele, para a coisa não se perder no caminho, nem para que ele se perca dentro do sistema. Então, o Michael ele traz aqui, do John Kotter, o livro A Força para a Mudança. O John Kotter fala que a regra é não ter regra, é quebrar as regras, tá? E quando ele diz quebrar as regras, é aquelas regras muito... Sabe aqueles dogmas que nos prendem, né? Que nos acorrentam e que nos impedem realmente de liberar nossos potenciais? Então, a proposta aqui é justamente desacorrentar essas amarras, né? Que nos impedem realmente de prosperar, de potencializar e, principalmente, que impede também que as pessoas da nossa equipe, que os nossos colaboradores se realizem e potencializem. E aí o líder precisa estar muito atento para isso. Para isso, ele precisa estar muito bem alinhado com a autorrealização dele, lá com a psicologia da autorrealização dele. Aí eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque o Michael entende que esses líderes já estão com a psicologia lá bem alinhada, né, com a sua própria psicologia autorrealizada. Então, ele diz primeiro o seguinte, vou comparar um com o outro. Líderes executivos, que o John Kotter traz, esse trabalho é do John Kotter. Líderes executivos, eles criam mudanças, né? Ele traz novas soluções de adaptação. E os líderes gerenciais, eles integram, estabilizam essa nova solução de forma adaptável, tá? Então, isso aqui é o que ele vai fazer. Aí, os líderes executivos, eles lidam com a mudança e com o caos, enquanto o líder gerencial vai lidar com a complexidade que essa mudança e caos gera. O líder executivo, ele ajusta a direção, ou seja, ele é aquela pessoa mais orientada para o eixo significado, né? Ele é um visionário, o pensamento no futuro, nas tendências, né? Ele busca os enquadramentos adequados, assertivos para essas tendências, é o criador de significados, enquanto o gerente vai planejar, vai detalhar, vai especificar essa visão, esse direcionamento. O executivo ele alinha as pessoas, criando uma equipe, trazendo continuidade e estabilidade para o trabalho. Enquanto os gerentes eles vão organizar, criando consistência, a ordem através de um staff para poder delegar. Ponto importante para ser falado aqui, né, nesse momento atual. E isso eu vou falar para vocês não só pelo que está sendo apresentado, tá, em termos de cenário, como pela experiência que eu venho tendo. Antes a gente tinha um clichê aqui, né, da gestão de pessoas, o RH traz muito isso,
dizendo que as empresas contratam pelas habilidades e muitas vezes demitem pelo comportamento, né? E aí, hoje, nesse novo cenário, as empresas estão se voltando muito também para poder contratar pelo comportamento. Então, não sei se vocês vêm acompanhando, quem trabalha com isso pode até falar mais aqui sobre isso também, o quanto as empresas estão criando agora um checklist mesmo de critérios, de formas para se contratar, para poder atrair, selecionar e atrair realmente talentos que não só estejam muito bem alinhados em termos de hard skills, mas principalmente de soft skills. Ou seja, pessoas que façam fit com a cultura da empresa em termos comportamentais e também emocionais. Tá? Então, os gestores, e isso vem dessa liderança executiva, eles vêm realmente trazendo esse novo mindset, essa nova forma de se contratar, inclusive os próprios prestadores de serviço também, a partir desse alinhamento, né, com a cultura organizacional, emocional e comportamental. Tá? Então, isso aqui está sendo um trabalho que a gente pode fazer bem bacana. Quem trabalha aqui com treinamento, com coach executivo, dá para aproveitar bastante esse momento. O líder executivo, ele traz soluções inspiradoras, permitindo a resolução de problemas e buscando estabilidade, enquanto o gerente, ele vai monitorar, tá, medindo os indicadores dessas soluções, né, que realmente estão sendo apresentadas na empresa. Então, é importante que eles trabalhem juntos. Trazendo isso para a nossa visão aqui do Metacoaching, o Michael ele apresenta alguns metaprogramas para esses dois tipos de líder. É aqui nesses metaprogramas que a gente começa a trabalhar o coaching, no caso o Metacoach, para mudança de mindset. Então, hoje o que se fala muito nesses cenários de transformação digital, cenário 4.0, aí a gente vai também trazer toda essa questão da Covid que acelerou a transformação que já estava acelerada, né? E tudo isso junto misturado, os executivos estão precisando realmente se adaptar com um novo mindset para que haja uma nova performance, um novo comportamento. E não é só sobre sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto pode até gerar um problema. E aí eu digo pela experiência que eu tenho com gestão de mudança, né? Então, não é sobre sair da zona de conforto, é transcender essa zona de conforto, e essa zona de conforto nada mais é do que o status quo. Então, a gente não joga fora o status quo, né? A gente não sai do status quo. A gente procura atualizar esse status quo, a gente procura transcender a partir desse status quo, trazendo uma nova forma, né? Uma nova perspectiva, realmente, ou seja, novos enquadramentos, novas formas de entender e se adaptar nesse cenário. Então, alguns metaprogramas que podem ser trabalhados dentro do processo de coaching, inclusive dentro do eixo da mudança, tá? Justamente para poder ajustar aqui o equilíbrio, é justamente o que o Michael traz no eixo significado-performance. Tá? Então, primeiro, ele diz que o líder executivo ele tem um metaprograma de autoconfiança elevada e o líder gerencial também. Né? E a gente sabe que a autoconfiança está relacionada a eles confiarem na habilidade deles de realização. Tá? Então, por que eles confiam? Porque, além deles estarem se treinando, eles estão sempre se atualizando. Então, esses líderes, eles buscam na autoeficácia realmente essa elevação da sua autoconfiança. É importante também que tenha o metaprograma Autoestima Incondicional para ambos os líderes. Tá? Então, o que é autoestima incondicional? É essa consciência de ser integrada lá com o seu ego, né, que atenda. O ego está relacionado ao atendimento das necessidades básicas, até necessidade de estima, enquanto a necessidade de autorrealização está relacionada à necessidade de ser. Aí eu vou fazer um plim-plim aqui. O Michael não fala isso, quem está falando é a Juliana Leal aqui, para depois não ter um problema de distorção. O que é essa psicologia do ser, né? Essa autoestima incondicional? É essa conexão que a gente faz com o nosso eu sagrado, com a nossa divindade, com a nossa alma. Eu estou usando esses termos aqui porque já estão sendo muito utilizados também no trabalho organizacional, trazendo essa consciência mais do QS, né? do consciente espiritual. Tá? Então, fechei o plim-plim aqui, fechei aspas, essa psicologia do ser que o Maslow traz como a psicologia da iluminada, né? Que ele fala que é quando a gente toma consciência da nossa sacralidade e genialidade da vida. Essa genialidade foi até apresentada pelo Aristóteles, né? Quando ele falou bastante dessa psicologia do ser, quando ele apresentou
realmente a teoria dele da felicidade, do bem-estar vivido aqui e agora, ele traz essa consciência de sacralidade, que é todo esse trabalho da autorrealização que a gente vê aqui, tá? O líder executivo e o líder gerencial, eles conseguem integrar essa sua psicologia do ser, tá? Que é o seu eu superior, com o seu ego. Então, aqui não é sobre minar o ego, mata o ego, tira o ego do caminho. Cuidado com o que a gente fala, porque tudo aquilo que a gente está verbalizando, expressando, são os nossos significados, é metáfora que a gente traz na mente, né, que conduz a nossa realidade. Então, quando a gente fala que vai matar o ego, mina o ego, tira o ego do caminho, eu, pelo menos, procuro clarear com o meu coach, com o executivo, de que forma que ele está realmente compreendendo, de que maneira ele realmente está expressando né, no caso, essa metáfora de tirar o ego do caminho. Então, aqui a gente vai integrar, a gente integra, a gente vai transcender esse ego, a gente vai educar esse ego, né, que é um pouco mais infantilizado, extremamente ambicioso, que se não tem realmente essa consciência mais de ser, ele fica voltado somente para o narcisismo dele ali, egocentrismo, só pensa nele, somente ele que importa, nada mais, né? E tem depois o superego forte, que é a força de ego que o Michael fala. A força de ego é aquele vulcão da autorrealização, o momento que a gente faz essa energia entre altos significados e alta performance. É a pessoa que está empoderada de si. É o poder pessoal, dentro do seu próprio ego, mas consciente do seu ser, tá? Então, esses 4 primeiros metaprogramas são metaprogramas semânticos. E só esses 4 primeiros metaprogramas aqui dá pano para manga em trabalho de coaching, gente. Porque mudar mindset, melhorar mindset, vai fazer com que o líder fique mais efetivo e assertivo, para que ele consiga se adaptar melhor e gerir melhor a sua equipe, a sua empresa. Esses 4 primeiros aqui fazem toda uma diferença no direcionamento da meta deles, tá? Só isso aqui já melhora muita coisa. Aí, a partir daqui, o líder executivo, ele é colaborativo, ele tem metaprograma muito voltado, orientado para a colaboração. Aí vem o gerencial, pega essa colaboração e delega. Esse delegar, gente, é muito interessante aqui, porque tem muita gente que pensa que delegar é só confiar. Entrou alguém na minha equipe, ou as pessoas estão na minha equipe, eu confio, vou lá, entrego e ponto. E não é assim que delega, né? Para a gente poder delegar, é preciso a confiança, com certeza, né? Com certeza, mas o ponto de partida aqui é o relacionamento que é conquistado, é construído lado a lado, com base no desenvolvimento. Então, a gente delega depois que a gente desenvolve a nossa equipe, as pessoas da nossa equipe, tá? As pessoas da nossa empresa. Elas precisam passar por um processo contínuo de aprendizado e desenvolvimento, para que haja realmente assertividade ao delegar uma tarefa para as pessoas da empresa. Eu vou terminar de falar aqui dos metaprogramas e vou abrir para perguntas, tá? O líder executivo, ele é mais voltado, orientado para a referência interna, porque interna é a criação de significado, é a busca por significado para a visão, enquanto o líder gerencial, ele é referência externa, porque ele vai transformar toda essa visão em relacionamento, tá? Em gerenciamento das pessoas, das equipes. Tanto o líder executivo quanto o gerencial são mais orientados para o extrovertido. O líder executivo, ele é mais equiparador, é o match, né? Ele conecta com mais facilidade, enquanto o gerencial ele é mismatch, é mais desequiparador. Isso aqui, tem gente que fala assim, mas o mismatch, ele quebra rapport e tal. Cuidado com isso, né? Porque o líder gerencial, ele vai trabalhar o como, né? E o como precisa ser mais realista, porque o líder executivo, por ele ser mais estratégico e visionário, ele é mais sonhador, ele tende ao sonhador. E é o gerente que vai transformar esse sonho em realidade. Então, ele precisa olhar para o cenário, ele precisa ver se realmente é possível, se é viável, se é ecológico. Então, não é sobre quebrar rapport, né? Não é sobre isso, é sobre ver as possibilidades ecológicas e sustentáveis de realização. Agora, ele pode quebrar rapport se a estima dele não estiver elevada. Se ele não estiver bem desenvolvido aqui nesses primeiros metaprogramas de autoconfiança e autoestima, aí dá pane, aí dá problema, porque ele pode, até por ele estar numa posição de liderança, de autoridade, ele pode, inclusive, contaminar a equipe dele
baseado no tipo de emoção e sentimento que ele está expressando no comportamento dele. Tá? Então, se ele for aquele líder que, digamos, que esteja lá com o emocional dele todo meio atrapalhado, né? Que esteja com a estima dele baixa, com a autoconfiança baixa, que esteja realmente mais voltado somente para aquele ego mais infantilizado, extremamente ambicioso, ele pode realmente ter relacionamentos tóxicos, nocivos, se tornar tornar ele e a equipe numa competição tóxica, mas baseada em tentar prejudicar, né, em caluniar as pessoas, e isso realmente gera um desgaste muito grande, isso realmente torna o ambiente nocivo, tóxico nas relações, e principalmente a saúde dele começa a ficar ruim, tá? Se ele não mudar logo isso, se ele não melhorar esse mindset, ele pode adoecer, como muitas vezes a gente vê acontecer, tá? Então, cuidado aqui. O líder executivo, enquanto ele está mais global, né, por ele ser mais sonhador, mais visionário, ele enxerga o todo, vem aqui o gerente e traz para o específico. Tá bom, como é que a gente vai fazer isso? Vamos buscar uma estrutura, um procedimento, né? E o líder executivo, ele busca os significados, né? O porquê é importante, a motivação, enquanto o líder gerencial procura trazer o como, realmente transformar toda essa motivação, esse sonho, esse ideal em realidade, tá? Então, esses metaprogramas, fica a dica, assim, do que eu já venho vivendo desde o ano passado e está sendo bem intenso agora, realmente tem sido muito, muito, muito trabalhado, muito programado, muito trabalhado, tá? Então, alguém quer falar alguma coisa, quer fazer algum comentário? Não? Juju, eu vou fazer uma perguntinha. O Diego também levantou a mão. Pode falar. Juju, aqui é só uma questão de semântica para entender os verbos, tá? Porque quando a gente fala assim, liderar e gerenciar, é diferente. Eu vou separar isso de função, gerente e função líder. Eu estou falando mais do verbinho aí, tá? A gente poderia dizer que quando a gente fala em liderar, a gente pensa em liderar pessoas, e quando a gente pensa em gerenciar, é gerenciar processos, coisas mais do passo a passo? Será que só para eu usar melhor essas palavras, sabe? Pode. Pode ser as duas coisas, tá? Pode ser assim, tem o líder estratégico, tá? E tem o líder operacional que vai gerenciar os processos, beleza. E existe também, por exemplo, o líder estratégico pode ser o diretor, se a gente pensar em termos de organização mesmo, tá? É o diretor, enquanto o gerencial é o gerente, tá? Então, você pode pensar dessa maneira. Agora, pode ser realmente, como você falou, se for no nível tanto de gerencial, o gerencial, quanto a diretoria, a gente vai pensar naquele realmente mais estratégico, que vai pensar, que vai orientar, vai pensar nas pessoas, e o outro líder que vai ser o operacional, tá? Do processo, dos processos, que trabalham juntos, né? É porque o fato um líder gerencial, gerenciar processos, não significa que ele não lidera pessoas, ele também vai liderar, né? Então, mais ou menos uma coisa assim, liderar, se é líder, sempre vai ter gente ali no meio. Aí eu queria só entender um pouquinho mais sobre essa função, talvez, que seja, não Inês, sei. sempre quando a gente fala de liderança, ainda mais aqui na autorrealização, sempre, quando fala assim, é sempre mesmo, que aí até o Michael traz isso. Pensa que liderança é o sinônimo de relacionamento. Então, o tempo todo, essas pessoas que estão ocupando um papel, um cargo de liderança, vão estar lidando com pessoas, tá? Quando a gente fala de pessoas, são os stakeholders em todos eles. São os clientes internos, os clientes externos, os investidores, os fornecedores, todo mundo. Todo mundo que está envolvido é com eles. Então, eles têm um papel realmente de destaque, tá? De autoridade e de decisão. Show. Tá? Não sei se faz sentido, se respondeu. Sim, eu queria só um pouco mais de clareza sobre os verbos aí, para entender como que a gente usa isso dentro da empresa mesmo, porque eu estou acostumada a usá-los, não é que eu não uso, mas às vezes o uso não é, ele pode não ser muito bem entendido da forma como eu falo. Então, eu queria separar melhor o meu processo interno aqui, para usá-los melhor, sabe? Mas tá ok, Juju, tá ok, obrigada.
Pedro. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu quero, Ju. Oi, Pedro, só um minuto. Deixa eu só pagar aqui, a farmácia só chegou agora. Só um minutinho, você aguenta aí rapidinho? É Claro. tudo ao vivo, tá? Eu vou só pausar aqui rapidinho a gravação. Aguenta aí, gente. Então, voltando, gente, agora eu vou atender aqui a pergunta do Pedro. Pode falar, Pedro. Então, Ju, seria possível você explicar novamente, ou até mais com mais detalhes a respeito do metaprograma equiparador e desequiparador? Posso. O que é o equiparador? É o match. A gente aqui fala assim, match é o equiparador. E o mismatch é o que desequipara, tá? Quando a gente pensa em termos de match, a gente pensa logo no rapport, né? Na conexão. Né? É aquela pessoa que tende mais a se conectar, ela tem mais facilidade de se conectar, ela quer estar perto ela quer concordar com as pessoas, então ela tem uma relação assim, digamos que você apresente várias falhas, né? Vários problemas, de repente, no seu trabalho aqui como líder. E aí você tem várias falhas, mas você teve, de 5 falhas, você teve também um acerto. Então, o equiparador, ele vai olhar para o acerto, ele vai te enaltecer pelo acerto, aquilo que você fez bem feito, vai te mostrar o que você fez bem feito, vai elevar aquilo que você fez bem feito, e para você poder entrar no estado, né, no estado apropriado, para você poder depois olhar para aquilo que não foi tão legal assim, para aquilo que você errou, mas num estado realmente de abertura ao aprendizado. Então, esse líder conecta com aquilo que funciona, com aquilo que é bom, né? Com aquilo que está legal. Ele se conecta realmente no rapport, tá? Ele vai na conexão mente-coração. Esse é o match. O mismatch, ele faz o trabalho contrário. Você vai apresentar 10 tarefas. Dessas 10 tarefas, 9 você foi brilhante, uma você não foi tão bem assim. Ele vai nessa uma que você não foi bem assim e tasca o pau ali, te critica ali, né? E enaltece, joga lá para cima, né? Potencializa essa uma que não foi tão bem assim e aí mina todas as outras. Se a gente for pensar em termos de match, mismatch, é por aí, tá? Mas existe um lado muito bonzinho, muito legal, não é bonzinho, mas um lado muito legal e positivo do mismatch. Por quê? O mismatch, para quem é consultor, gente, aí eu vou falar por mim, eu sei que aqui também tem gente que é consultor, o mismatch é fundamental, porque ele vai enxergar o quê? Aquele ponto cego. O mismatch ele vai conseguir ajudar a trazer o ponto cego à luz, a consciência. Então, ele trabalha muito a mente analítica, ele é extremamente analítico, ele traz muitas dúvidas, questões inteligentes, porque ele está sempre pensando assim, a mentalidade dele é o que é que eu não estou vendo, o que é que eu não estou ouvindo aqui, que pode fazer todo sentido na realização de uma tarefa. Tá? Então, essa aqui é a premissa dele. Já o match deixa passar. Se for um consultor, ele vai deixar passar. E o ponto cego do match, isso é preocupante, porque o ponto cego, o excesso de match, o excesso de conecta, que ele pode perder a autenticidade dele e, no caso, a credibilidade, porque, digamos, ele quer conectar com o Pedro. Aí ele sabe que o Pedro gosta de rock. Aí ele vai falar, pô, Pedro, me amarro em rock, adoro rock and roll, pá, chama o Pedro, vai ser beleza, tá aí tudo bem. Mas a Inês não gosta, ele quer também chamar a Inês para um evento, mas a Inês gosta mais de música clássica. Pô, Inês, eu não curto muito rock, não, mas se quiser, a gente pode ir naquele show clássico. Entendeu como é que funciona? Eu estou aqui exagerando, eu estou pensando até numa pessoa que eu conheço, que é um executivo que funciona dessa maneira. Então, tem que tomar até cuidado com esse excesso. O excesso de match pode comprometer a credibilidade dele e o excesso mismatch pode realmente comprometer o relacionamento. Tá? Fez sentido? Fez. Quando você falou sobre esses 2 metaprogramas, me lembrou muito alguns outros, como semelhante, diferente. Isso, também tem isso. aquele otimista e pessimista. Isso. Eles se conversam de algum modo, é isso? Tudo a ver, é isso, tá? O semelhante e diferença é o match e o mismatch, tá? O otimista e o pessimista também. E isso é muito bom, tá? Se a gente for pensar lá em termos, pensar aqui na estratégia Disney, né? É o realista, né? O realista, ele é o mismatch. Enquanto o sonhador é um match, o realista é o mismatch. Tem que ver, sonhador, a gente pode realizar esse sonho todo,
mas o dólar está a 5 mil reais. Por que eu estou falando isso? Recentemente, uma pessoa me chamou para organizar um evento internacional aqui no Brasil. No meio disso tudo. Aí eu falei, caramba, cara, a gente está um caos, não dá para sair, né? A gente mal pode ter um evento presencial. O dólar está altíssimo, só aumenta. Sabe, a gente tá, eu falei, a proposta do evento é incrível, né? Sonhador é assim, né? Sonhou, vamos lá. Só que para fazer agora não é ecológico. Não dá para ser ecológico agora, entendeu? Então o Mismatch aqui ele vai olhar para ecologia, controle de qualidade. Não, agora não dá. Agora a gente pode fazer um outro tipo de evento, entendeu? E isso aqui, foi bom você levantar isso, Pedro, porque para quem trabalha com coaching executivo, pode estar percebendo isso. Pode estar vendo que esse conflito aqui de metaprogramas vem acontecendo muito. E quando a gente fala em mudança de mindset, é realmente ajustar e equilibrar esses metaprogramas, tá? Para que realmente seja mais assertivo. Então, já tem aqui uma proposta de trabalho para vocês fazerem aqui no MetaCoaching. Aí, continuar aqui. Então, gente, se a gente pensar aqui, vamos desenhar isso aqui para a língua que a gente conhece, a linguagem que a gente conhece. Liderança colaborativa, como é que funciona? Eixo, líder executivo, né, que é o estratégico, que é o significado. Eixo horizontal, que é o líder gerencial, que ele é performance. Quando a gente consegue realmente criar essa sinergia, né, juntar esses dois líderes, trabalhando juntos ali de maneira realmente ecológica, o que é que acontece? Qual é o resultado disso? Equipes engajadas e de alto desempenho. Então, se a gente quer trabalhar, essa pergunta é: como engajar as equipes? Como realmente fazer com que as pessoas se desempenhem melhor? Desenvolva a liderança desde lá do up, tá? Pega desde o de cima e vai descendo aqui nos níveis, nas dimensões. Tá? Todos eles precisam estar sendo bem trabalhados, bem desenvolvidos, para que haja essa sustentabilidade aqui organizacional, tá? Para que realmente exista esse comprometimento. Aí o Jim Collins, para quem não conhece, muito conhecido, muito famoso, aqui autor do livro Feitas para Durar, né? Com base nesse livro e também do Bom para o Ótimo, o Michael Hall se inspirou nele para criar o trabalho da liderança autorrealizada, trouxe aqui essa fala dele que faz todo sentido. Então, para criar uma grande empresa, criar uma grande empresa exige grandes líderes e grandes gestores. Juntos, eles constroem uma grande organização. Então, é junto, é colaborativo. Se acontecer de encontrar um líder que tem algum significado tóxico em relação à colaboração, e tem dificuldade com o termo, né, o conceito colaboração, uma dica aqui é, além de fazer o eixo da mudança, antes disso, procura fazer o trabalho com eles de aplicação de meta-estados a conceitos do AGP, tá? Porque pode realmente melhorar aqui o mindset deles. Aí vem o Michael Hall e traz a seguinte frase: o compromisso, né, o comprometimento dos funcionários não é apenas um sinal claro sobre o sucesso e a eficácia de liderança. Ele é o indicador de liderança. O compromisso dos funcionários é um indicador de liderança. Essa é uma razão para mensurar o engajamento. É necessário que as pessoas vão além de mero envolver-se para assumirem plenamente a responsabilidade de fazer a visão acontecer. Então, o que o Mike está querendo dizer com isso? Ele falou isso lá na criação desse curso e hoje é muito atual. Para quem estuda aqui ESG, né, quem está estudando mais sobre ecossistemas, né, como realmente posicionar e adaptar a nossa empresa nesse novo cenário, a gente vem estudando muito sobre a importância de envolver todos os colaboradores, todos mesmo, envolver todos eles na estratégia da empresa. Todos, sem exceção. Todos precisam ser ouvidos, precisam ser vistos e acolhidos nas empresas que querem realmente ter um posicionamento diferenciado nesse mercado, tá? Então, essa é a proposta. E aí, cabe à liderança proporcionar esse ambiente onde todos possam realmente se desenvolver e criar essa empresa com base nos seus próprios sonhos individuais. Tá? Então, mais uma vez, essa liderança precisa estar com a autorrealização dela bem alinhada. Como projetar uma empresa autorrealizada? Beleza, a gente já sabe que vai precisar envolver todo mundo. E como é que a gente projeta, então, essa empresa autorrealizada? Primeiro, precisa de um propósito. Aí, cada um MetaCoach aqui faz esse alinhamento de propósito com o seu executivo, com o seu coach, tá?
Mesmo que a empresa já exista, é preciso dar uma atualizada na cultura organizacional e no propósito dessa empresa, na visão dessa empresa diante, né, desse novo cenário. Então, qual é o propósito? Em primeiro lugar, por que criamos uma empresa autorrealizada? Aí o Michael traz aqui algumas respostas. Para multiplicar o poder de um trabalho, visão e atividade. Para coordenar esforços em relação a algo que nenhuma pessoa sozinha poderia fazer. Para se tornar mais eficaz, criativo e produtivo. Para aproveitar e utilizar a especialidade das pessoas. E aí aqui fica a pergunta, a provocação positiva para o nosso coach. E o que mais? Né? Por que seria importante para você criar uma empresa? Né? Então, fica aqui essa provocação, essa ideia. E aí, a partir dessas respostas, a gente vai agora pensar numa estrutura para que se possa realizar realmente essa empresa. Então, qual é a estrutura? Comece por reconhecer que há diferentes papéis para as diferentes pessoas. Numa organização, a estrutura é a seguinte: os líderes trabalham sobre a organização posicionada no mercado. Os gerentes vão trabalhar na organização para fazer esse trabalho acontecer. Os colaboradores vão fazer o trabalho dessa organização baseada no direcionamento. Os clientes são os que decidem sobre o valor que a organização oferece. E resultado eficaz, né? Quando a gente fala de marca, a gente está sempre pensando lá na satisfação do cliente externo. Mas a satisfação do cliente externo é só a ponta do iceberg. Ela é, na verdade, a consequência do processo de produção, e o processo de produção acontece com os clientes internos. Então, é sobre a qualidade no processo de produção que vai realmente acontecer essa virada de chave de grande valor para que possa realmente ter um diferencial competitivo no mercado e ser visto de tal forma pelos clientes e por todos os stakeholders, envolvendo inclusive os investidores, tá? Aí o Michael sugere que a gente use a hierarquia das necessidades humanas para poder fazer essa pesquisa de clima e de engajamento com os funcionários. Então, para quem trabalha aqui com coaching executivo, vocês podem sugerir, tá? Fazer, a gente pode até pensar em elaborar uma pesquisa juntos, também que é uma pesquisa de engajamento baseado nas necessidades. E aí o Michael traz aqui algumas perguntas para o líder pensar e, com base nessas respostas, a gente pensar numa pesquisa de engajamento e de clima, tá? Que necessidades você está procurando resolver e satisfazer em sua empresa e na sua liderança? Vai precisar ouvir os colaboradores para saber que necessidades são essas, tá? Aí, o que te motiva enquanto líder? E o que engaja a sua equipe para que elas fiquem motivadas? Então, a motivação é interna e o engajamento é de fora para dentro. Tá? Cabe ao líder engajar as pessoas para que se sintam motivadas. Mais uma vez, ele vai precisar saber quais são os sonhos, os desejos, as necessidades dos seus clientes internos, que são as pessoas da sua equipe. Use a experiência de pico, né? Que é o flow, que é o vulcão da autorrealização, para aproveitar o melhor de cada pessoa da sua equipe. Então, esse líder autorrealizado aqui, que está construindo essa empresa autorrealizada, ele tem que ter como premissa olhar para cada pessoa da sua empresa. Mas a minha empresa tem mais de 10 mil pessoas, tá? Então, como é que vai fazer isso? De forma estruturada. Precisa ter a hierarquia, né, da liderança, precisa estar muito bem dimensionada para que cada líder, a sua equipe, possa ouvir os seus liderados e realmente pensar em soluções para atender essas necessidades. E aí o coach pode fazer isso, o coach executivo pode fazer isso, junto com o líder. Aí o Michael finaliza aqui com as 7 habilidades do líder autorrealizado. Ele traz aqui, só para a gente poder lembrar, isso aqui é sintetizando. O líder autorrealizado, ele precisa ser primeiro visionário. Ele precisa se despertar para uma visão, um significado, uma direção diante do cenário. Mas o cenário está assim, está assado. Aqui não é sobre pessimismo, aqui é sobre otimismo. Aqui é assim, não controlamos o sistema, mas podemos nos adaptar ao sistema de acordo com o nosso propósito. E que propósito é esse? Qual o direcionamento a gente vai trazer para ter essa resiliência mais assertiva? Ele é um facilitador e bom de relacionamento, então ele precisa ser match, gente. Precisa trabalhar aqui o mindset conexão. Tá? E para trabalhar conexão, vai precisar trabalhar congruência, credibilidade, né? Que é a primeira habilidade para poder realmente haver conexão e engajamento.
Ele precisa estar empoderado da sua psicologia de self, tá? E aí essa junção, né, essa sinergia realmente da psicologia do ser, da autorrealização com todo o seu ego, as suas questões do ego. Ele precisa ser congruente entre aquilo que ele fala e aquilo que a gente faz. Gente, aqui, olha, isso aqui dá pano para manga. Pela experiência que eu tive recentemente, foi incrível. Essa busca, essa conexão da congruência faz toda a diferença no engajamento e no trabalho, no desempenho realmente das equipes, tá? Então, falou uma coisa, mas não fez, comprometeu. Tá? Então, tudo aquilo que a gente prometeu enquanto líder, né? O líder prometeu, mas não cumpriu, dá falha, dá ruim, gente. Então, melhor não prometer. Se não vai se fazer, não fala. Fica em ponto morto, que é melhor, tá? Do que realmente colocar a sua credibilidade em jogo. Precisa ser ativista. Ativista, gente, é aquela pessoa que inspira. Esse líder aqui, ele precisa estar focado em inspirar o melhor das pessoas para que elas liberem o seu potencial e possa se realizar na empresa. Então, o foco dele aqui é fazer com que as pessoas se sintam importantes e brilhem. Se esse líder não tiver com a autoestima elevada, incondicional, né, elevada, não tiver com a autoconfiança elevada, se ele não tiver empoderado de si, ele não vai conseguir fazer isso de forma sustentável. E aí vai dar problema. E uma das questões que envolve aqui no ativista é a inclusão. Então, se esse líder tem algum tipo de questão, de significado, problemas, né, de resistência e preconceito, né, com essa questão da inclusão, está aqui um trabalho para se fazer de metacoach que pode funcionar muito bem para que ele consiga transformar, né, aquele metaprograma preto ou branco no metaprograma contínuo, que é o metaprograma de inclusão. Precisa ter sinergia com o sistema de negócio. Ele precisa fazer toda essa ligação, esse link todo da liderança autorrealizada com a sustentabilidade e lucratividade da empresa. Então, ele vai precisar realmente pensar em números, em dinheiro, tá? Na parte financeira e lucrativa. Busca da ecologia e integração. Aqui, quando eu falei da ecologia e integração, aí a gente vai trazer agora para a questão de ecossistema, tá? A gente precisa olhar para o negócio como um todo, o negócio dentro de um contexto ecológico sustentável. E hoje está se falando muito sobre a importância das empresas pensarem, traçarem as suas estratégias, processos e ações baseados realmente nesse respeito às questões climáticas, ambientais, sustentáveis, sociais e começando pela governança, né? Começando pela mudança de mindset da governança. Por fim, concluindo, o Michael pergunta aqui, fica essa pergunta para vocês e que vocês podem também fazer com o seu executivo, com o seu coach, tá? Para que ele possa realmente se engajar num processo de metacoach, inclusive de mudanças, dos eixos da mudança de mindset e comportamento, para criar realmente essa nova estrutura autorrealizada e sustentável. Você já definiu uma visão inspiradora? Você já comunicou o suficiente para que todos saibam? Todas as pessoas envolvidas? Você tem comunicado e colaborado para que todos saibam? Gente, isso aqui é fato. Faltou comunicação por falta do líder, e isso desengaja as pessoas. Tudo aquilo que não é claro, que não é informado, que não é comunicado, gera dúvida, desconfiança e afastamento. A gente vai olhar para o primeiro eixo lá dos eixos da mudança, motivação. A motivação é que se afasta desse líder, se afasta dessa empresa que aqui não funciona. Então, se a gente quer fazer a aproximação, né, o eixo da aproximação, então a gente já precisa realmente comunicar, informar de maneira efetiva, sincera, clara, transparente, tá? Os líderes executivos e gerenciais têm trabalhado juntos como uma equipe? Onde você está mais autorrealizado como empresa? Onde está menos realizado como empresa? Então, aqui também tem uma questão que pode ser olhada para ser vista e trabalhada. Que mudanças precisam ocorrer para que a empresa possa tornar-se mais autorrealizada? Então, pensa nisso, faça o checklist dos seus metaprogramas e decisões de melhoria e mudança para que a sua liderança seja mais efetiva e assertiva nesse momento disruptivo que a gente está vivendo. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês, de vocês estarem aqui, né, também compartilhando esse conhecimento. Fico feliz de ter sido ao vivo, né, porque assim eu gosto mais, eu me sinto melhor. E está aqui nossas redes sociais, que tem mais informações, mais conteúdo sobre esse trabalho. Inclusive, o Gerson escreveu 2 artigos sobre colaboração
estão incríveis. Eu escrevi 2 também, um sobre autorrealização, as competências da pessoa autorrealizada e dos eixos da mudança, e entre outros colegas também escreveram. Tem os nossos podcasts, enfim. Aí eu estou fazendo a minha propaganda aqui como diretora de marketing. Aproveitem que tem bastante conteúdo aqui interessante para vocês. Gente, dúvidas, comentários, informações? Um de cada vez, por favor. Não, eu acho que os artigos que eu li são espetaculares. E como é que eu posso ajudar nessa divulgação? Porque eu tenho sempre muito receio, porque a associação que nós percebemos não é assim ampla, aberta para todo mundo. E aí eu não sei, agora, como eu fiz essa pergunta, se poderia ser para qualquer pessoa o evento do dia 30, eu gostaria de saber também como eu posso fazer essas divulgações sem sair da correta, da ética. Esse evento do dia 30 é para todo mundo, é aberto ao público, tá? Metacoaches e coaches, enfim, para quem tiver interesse no assunto. Vai ser direcionado, o trabalho vai ser somente sobre negócios para coach, então quem não é coach talvez não seja tão interessante participar, tá? É só você encaminhar. Pega aquela mensagem que foi apresentada. Não, Ju, eu estou falando sobre os outros. Isso eu perguntei ao Gerson no início, eu já vou fazer. Mas sobre os outros assuntos, desculpe se eu não expressei bem. Desculpa, Ju. Falta de comunicação aí, ó. Você acabou de falar. Obrigada. Todos os conteúdos que estão nas redes sociais, gente, é aberto ao público. Vocês podem compartilhar, copiar, enfim, fiquem à vontade. As informações que são informadas somente no grupo da Sociedade Brasileira de Neurosemântica é exclusivo dos associados, tá? Mas se tiver no grupo dos associados, mas também tiver no grupo do chapter, no grupo dos metacoaches, das redes sociais, aí, gente, aí é para todo mundo, é geral. Tá? Obrigada, Ju. Obrigada. Nada. Excelente a sua palestra, como sempre. Ai, que linda. Só aproveitando a carona da Ângela, alguns conteúdos eles são divulgados no grupo porque é muito peculiar e só interessa mesmo aos inscritos, né? Não é nada que seja proibido compartilhar informação. Só para não ficar excedendo, né, em matéria de divulgação e perder o interesse, porque as pessoas, por verem muito conteúdo, acabam não lendo nada e perde informação preciosa. Mas, geralmente, os assuntos são de livre compartilhamento, né? A informação é pública, né? E a gente fica muito feliz da Ângela estar gostando de participar e também de compartilhar isso, porque faz muita diferença. Algumas pessoas se impressionam com o que a gente acaba compartilhando. Eu queria perguntar uma coisa, Ju. Eu comecei eu peguei o material do autorrealização. Começo a fazer uma avaliação com o líder sobre esse alinhamento que ele tem ali, né? Sobre, de repente, o que o que desperta a liderança dele ou o que desperta a autorrealização nele e no que ele pode contribuir. Qual o próximo passo? Ou se seria esse o primeiro passo? O próximo passo é sempre ele que vai indicar, né? Ele que vai dizer. É muito complicado a gente pensar assim, olha, tem que ser a mesma estrutura para todos os líderes. Não dá, porque se a gente pensar em líder, a gente está falando de ser humano, né? E o ser humano vai trazer as questões dele humanas. Então, a gente tem que pensar para cada pessoa, a gente vai fazer de acordo com o que ela trouxer de demanda, tá? Então, ela trouxe, mas se a gente ficar pensando... Isso aí eu vou trazer agora para uma fala do Michael, adoro. Eu mando logo para o andar de cima. Pegar uma fala do Michael. O Michael, ele, quando fez o único PCMC no Brasil, PCMC, para quem não sabe, é o 4º nível da formação do Metacoach, né? Metacoaching System. E tem vários requisitos, pré-requisitos, para a pessoa poder fazer essa 4ª formação, 4º nível. E aí ele apresentou aqui em 2018 e alguns Metacoaches cumpriram esses pré-requisitos e foram fazer esse curso, inclusive eu, para conseguir a certificação. Mas eu não me inscrevi para a certificação, eu só queria aprender e ver como ele estava fazendo esse trabalho. Porém, alguns Metacoaches fera, né, pessoal aqui pioneiro, participou e para buscar a certificação. E ninguém passou, gente, nenhum brasileiro passou. Ninguém.
E ele dava uns foras, assim, ele cortava a pessoa. E você vê, cara, são coaches renomados, tá? A galera aqui pioneira mesmo. E ninguém passou. Somente uma pessoa que é estrangeira passou. Ela foi a única certificada dessa única turma que teve no Brasil. E todo mundo falou assim, pô, o que ela fez que eu não fiz, né? O que aconteceu que não aconteceu comigo? Um ano depois, o Michael escreveu um e-mail para todo mundo, para a comunidade inteira, internacional, e ele disse o seguinte no e-mail, ele deu esse exemplo do Brasil. No Brasil, ano passado, 2018, contou a história. Ele falou assim, somente a fulana passou. Mas por que ela passou? Por que ela foi certificada? O que ela fez que os outros não fizeram? O que foi que aconteceu ali de diferencial que ela realmente conseguiu esse próximo nível? Aí a pergunta que não queria calar, né? Um ano. Aí ele falou assim, muito simples. Todo mundo que estava ali fazendo o trabalho estava muito preocupado com o procedimento. Então, as pessoas estão preocupadas muito com o que eu tenho que fazer agora, qual é o próximo passo, qual é a estrutura, qual é o procedimento. E aí, perdeu, cara. Perdeu. Travou. E ela foi a única que, enquanto ela estava ali preocupada com o procedimento, nesse diálogo interno, qual é o próximo passo que eu tenho que fazer, enquanto ela fazia isso, ela estava errando. Na hora que ela falou assim, quer saber? Eu vou deixar o caderno de lado, que se dane essa apostila, eu vou focar no ser humano aqui, que esse ser humano está cheio de questões, eu quero acolher esse ser humano. Quando ela entrou no feeling da coisa ali, do humano, e esqueceu que existia procedimento, aí ela fluiu, ela conectou com o coração, foi e venceu. E ele falou assim, o que eu quero dizer com isso? Que o procedimento ele é muito importante para a gente aprender, para a gente treinar, para a gente saber, mas na hora de estar ali com o cliente, gente, é o humano que vai falar. Quem vai fazer a diferença? Ou você precisa estar no músculo, o procedimento precisa estar no músculo, não aquele diálogo interno. Se você entrar no diálogo interno, você perde o mais importante, que é o coração da pessoa, que é a vida da pessoa. E aí isso me remete àquela frase do Jung, que ele diz assim, conheça todas as técnicas, né? Domine todas as técnicas, mas ao lidar com outra alma, seja apenas uma outra alma humana, né? Um ser humano. Então, é sobre isso, não tem muito assim, qual é o próximo passo? O próximo passo é o que vai acontecer ali com esse cliente. Tá? Vou falar por mim, como eu geralmente faço. Quando eu estou conversando com o cliente, geralmente é ele que procura. Eu não vendo meu trabalho de coaching, gente, não vendo mesmo. Geralmente é ele que procura. Passa por um processo de treinamento, ou tem alguma questão dentro de uma consultoria e fala assim, Ju, eu preciso de um trabalho de coach, tá? Beleza. Aí eu vou lá na sessão, a primeira sessão eu procuro escutar o cliente. Geralmente eles trazem uma catarse, ainda mais quando é coach executivo, eles vêm com uma catarse, gente, uma catarse, assim, para quem trabalha com isso deve saber. Falam pra caramba, principalmente sobre o relacionamento deles, com a equipe, com as pessoas, do que não está funcionando, os problemas, etc. Deixa a pessoa falar. E aí, depois que a pessoa falou, a gente pode... Aí isso acontece, eu faço isso, tá? Eu, Juliana, faço isso. Eu apresento essa escala da autorrealização, entre outras escalas, que eu trabalho com outras escalas também, que não são da neurosemântica. Peço para que ele possa preencher. Depois que eu conversei, troquei ideia, peço para que ele preencha e a gente começa a tomar consciência do que precisa ser trabalhado, tá? Inicialmente. Ou não, ou pode ser que seja uma coisa específica, se ele trouxer algo específico, a gente vai fazer o trabalho de metacoaching e esta mudança baseado naquilo que ele trouxe de específico. Mas se não fosse, ele realmente estiver aberto para trabalhar a liderança dele de forma sustentável, positiva e de alta performance, que é a maneira como eu apresento, aí eu apresento algumas escalas para ele. A escala da autorrealização é aquele quadro que a pessoa vai pontuando, né? Vai marcando em qual item está, né? Se opera muito pouco ou se opera bastante. E eu boto assim, tá, Gerson? E eu mando assim, eu não é numa sessão junto comigo, eu faço exatamente como você fez com o Léo, por exemplo, tá? Aí eu coloco dentro de um sistema, existe um sistema que a pessoa recebe ali dentro desse sistema e preenche no tempo dela. No tempo dela. Aí a gente começa a conversar a partir das respostas dela. Então, a questão é a seguinte, eu peço para ela, olha, pega essa escala, assim, entra naquela situação, naquele momento que você vai exercer esse papel e começa a preencher essa escala, pontuar aqui, sinalar aquilo que você identifica ou não dentro dessa situação, né? Com esse foco.
E depois que a pessoa fez esse preenchimento da escala, qual o próximo detalhe na conversa Aí o que você... BFO, aí eu venho para o BFO, tá? Vamos pensar Não, num usando a objetivo. escala ainda. Usando a escala. A escala, a gente vai ver pontos positivos, a gente pode traçar ali uma agenda estratégica para aquilo que está funcionando bem, está funcional. Aquilo que não está legal, a gente vai pensar num BFO, num objetivo bem formulado. Aí a pessoa fala assim, gente, 10 itens aqui não estão legais. Aí desses 10, aí eu faço um trabalho de pontuação com a pessoa. Porque se a gente for trabalhar BFO para cada uma dessas 10, a tendência é perder o foco. Porque tem muitas opções. E para a pessoa poder se manter focada, disciplinada na realização, ela realmente precisa estar engajada numa meta, tem que ter um direcionamento. Então, no máximo 3, cara. Então, assim, de 10 pontos a serem melhorados, aí eu faço isso, tá? Peço para a pessoa pontuar de 0 a 10 o quanto cada uma delas é o mais importante, né? O quanto ela quer realizar cada uma delas. Aí ela de 0 a 10, 8, 9, enfim, ela vai escolher as 3 top mais, que eu chamo de 3 top mais, e aí a gente faz um BFO para cada uma delas. Okay. E aí, a partir desse BFO, o que pode acontecer nesse BFO? Isso é aqui que entra o eixo da mudança, tá? Em cada uma dessas realizações, você pode ver, quando você for fazer clareza, né? A pessoa fala qual é o objetivo dela. Quando você for fazer pergunta de clareza com a pessoa, aqui começa a vir umas crenças, né? Começa a vir os pensamentos, entendimentos, que aí a gente fala de mindset, né? Um mindset talvez que não esteja bem ajustado para a pessoa poder realizar. Então, a gente precisa fazer o quê? Ressignificar esses enquadramentos, esse mindset. Aí, dependendo da situação, a gente pode fazer aqui um eixo da mudança, a mudança do mindset da pessoa para poder melhorar a performance dela. Ok. Agora entendi. Depois do PFO que entra o eixo para poder fazer aquela intervenção naquela crença que... Ok, entendi. Perfeito. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Você teria disponibilidade de conduzir a sessão com uma sessão demonstrativa aí de 25 minutos com o Léo? Olha, posso pedir um favor? Se não for pedir muito, eu poderia marcar de fazer essa gravação com o Léo, faria essa sessão com o maior prazer e disponibilizar essa gravação para vocês. Se o Léo puder, a gente marca um horário, de repente amanhã, para fazer essa sessão, tá? E ficar disponível para vocês. Porque o que acontece hoje, como eu falei para vocês, nesse horário agora, eu estou em horário de aula, tá? De trabalho. Sim. Então, eu estou faltando, e eu fiquei de entrar às 8 horas. Então, assim... Se perfeito. Não for de muito... Não, tá. Perfeito, eu entendo. Eu tinha esquecido da aula, né? Mas, primeiramente, eu quero agradecer muito a tua colaboração, a tua disponibilidade de estar aqui, né? E muito obrigado aí pela entrega, tá? Eu que agradeço muito, tá, Gerson? Gratidão. A gente vai continuar nessa jornada semana que vem, gente. Eu vou trazer para vocês... Eu já vou passar para você, tá, Pedro? Eu sei que você quer falar... Semana que vem eu vou trazer o que está acontecendo no mundo, aí vou trazer alguns relatórios para vocês, né, que as Big Fours vêm apresentando aqui, mostrar o que está acontecendo, mostrar o trabalho, continuar no trabalho da liderança autorrealizada que o Michael fala, para poder fazer um link e vocês compreenderem o sentido da coisa. Tá? Juntar Lé com Cré, vamos ver onde é que isso vai dar, tá? Ver o resultado disso. Tá? Pode falar, Pedro. Ju, primeiramente quero agradecer a sua apresentação, é muito bom te ouvir. Nossa, faz tempo que a gente não conversa, eu adoro o seu trabalho, eu adoro a maneira como você traz clareza, quero muito conhecer também das suas experiências, sei que tem muito a contribuir. Daí, eu quero saber, da sua percepção, quais são as dicas que você pode trazer para a gente, para aquelas pessoas que têm aquela autoestima mais condicionada, para ela se tornar uma autoestima incondicional, voltando mais para os metaprogramas. Essa pergunta é excelente, é a pergunta da vez, tá? A bola da vez é essa. Como é que a gente faz isso? Primeiro, precisa fazer sentido para a pessoa, tá? Porque o que acontece? Quando a pessoa condiciona muito a estima dela, ela está querendo realmente agradar, atender alguma necessidade. Geralmente, é a necessidade ali social, a necessidade de afeto, tá? Geralmente. Eu quero ser aceita, eu quero ser amada, então eu me condiciono. Então eu vou ficar sarada, porque assim todos vão me amar, vão me olhar, e se eu engordar um pouco, eu fico desesperada. Eu estou trazendo aqui coisas que acontecem, tá?
E eu digo isso até porque eu atendi um grupo de jovens recentemente que estavam com essa questão. E ir para o próximo nível, Pedro, foi um desafio enorme. Trazer para a estima em construção foi um desafio enorme. Como é que a gente consegue fazer isso? Aí é a questão do rapport. A questão do rapport é acompanha, acompanha, acompanha e conduz. Ou seja, ouça, ouça, acolha, acolha, acolha. A pessoa precisa se sentir realmente acolhida, ouvida, amada. Acolha ela, depois que ela estiver ali bem acolhida, a gente começa a fazer perguntas, e aí tem aquele padrão do AGP, que é aplicando meta-estados ao self, que eu super recomendo, é por aí que eu trabalho, tá? Eu começo a fazer essa análise para a pessoa começar a se perceber com admiração, né? Admirando seus valores. O que ela pede para ela fazer uma lista dos valores dela? Geralmente, ela não consegue, inicialmente, ela não consegue. Se ela tiver com a autoestima bem baixa, muito condicionada, ela vai ter dificuldade de enxergar quais são os valores dela. Aí você pode pedir, cuidadosamente, para ela perguntar para as pessoas que ela sabe que amam ela, não é para quem critica ela, não, porque ela sabe que amam ela, para dizer alguns valores. E a partir daí começar a abrir a consciência, tá? Aí você vai perguntar para ela também fazer um checklist sobre aquilo que ela aprecia naquilo que ela faz. Então, coisas que ela faz e faz bem, tá? Por que mas isso aí não é condicional? É condicional, mas quando a gente começa a perceber em coisas que a gente faz bem, a gente pode fazer algumas meta-perguntas para aquilo que a gente faz bem, que vão ajudar a pessoa a ter consciência de ser. Quais perguntas são essas? Tá? Você pergunta, o que você faz bem? Por exemplo, toca o violão. O que significa tocar violão para você? Significa que assim eu estou entrando em contato com algo incrível dentro de mim. Uau, algo incrível dentro de mim. Eu estou respondendo com base no que um dos jovens me falou, tá? Aí, quando você toca violão e sente esse algo incrível dentro de você, em quem você se torna? Quando você faz essa pergunta do em quem você se torna, ou quem é você tocando o violão, essa pergunta traz a pessoa consciência do ser dela. A psicologia do ser dela. E aí ela fala assim, aí ela fica, oi? Em quem eu me torno? Ou quem sou eu? Mas aí ali, gente, você dá um tempo, deixa ela no silêncio dela. E sempre que você puder, traga essa pergunta em quem é você, em quem você se torna quando você faz algo incrível, quando você está, enfim, vivendo o seu melhor. E aí, baseado em quem você se torna, o que você percebe em você como valor de ser quem você é. Aqui, entendeu? São meta-perguntas que fazem com que a pessoa vá acessando suas camadas da consciência do ser. Estou dizendo que é como eu faço e como eu fiz com esse grupo de jovens. Nossa, legal. Faz sentido, Pedro? Isso aqui vai abrindo, né? Vai abrindo a consciência, vai expandindo, né? Tomando consciência. Show de bola. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Alguém quer aproveitar antes da nossa líder sair? Enquanto alguém pensa, Ju, qual a sugestão que você nos dá para os próximos 30 minutos de atividade? O que você nos propõe? Eu recomendo continuar a atividade da autorrealização, tá? Agora, se não puder, se a pessoa, assim, o cliente, não sei se é o Léo ainda, se for o Léo, ele pode responder com base na escala que ele fez, né? Pensar na meta dele, no objetivo dele, e a partir daí, as questões que ele trouxer para mudança de mindset, se ele trouxer na questão de metaprograma, a gente pensar no eixo da mudança para poder mudar esse mindset. Mas começaria primeiro com o eixo de motivação. Deixa os outros eixos para a próxima quarta, tá? Hoje a gente trabalharia somente o eixo da motivação, que é do que ele está querendo se afastar e do que ele está querendo se aproximar, tá? E deixa os outros para continuar na próxima semana, tá? Perfeito. Então, a gente poderia fazer uma sessãozinha de BFO com o eixo da motivação, né? E rastreia. Isso. Aí, prepara esse conteúdo para você conduzir na próxima semana. Sim. E aí eu vou fazer o seguinte, na próxima semana eu vou gravar a aula, né? Mas eu queria ver com o Léo, como você pediu para eu fazer uma sessão, né? Com o Léo, eu não sei se é com outra pessoa. Não, é com o Léo mesmo. É com o Léo. Marca com ele, por favor. Se puder, Léo, a gente conversa, poder marcar e a gente grava, se você quiser, se você puder ou não grava, eu não sei. Para poder
depois disponibilizar ou não, entendeu? Fica realmente como meu presente, minha sugestão aqui de Sim. fazer essa sessão com você. Tá? Eu bato um papinho com ele depois, né? É Beleza. só pagar os honorários dele que ele aceita qualquer negócio. Ele é facinho, facinho. Ah, é nesse nível, né? É, tranquilo. Ju, obrigado, querida. Eu Boa que noite para você. agradeço. Boa aula lá. Grande abraço, tchau, tchau. Gerson está aí Tchau, como tchau. co-host, né? Aí pode me nomear como host aqui, porque Tá bom. fica no... Peraí. E aí nomeia, acho que a Inês está na sala, e a Inês e o Ronan como co-host, Tá, por favor. Inês, co-host. Ih, não E aí... consigo mais. Você está como... Não? Já... Verdade, é verdade. Eu entro aqui. Bye, bye, gente. Obrigada, Beijo, tá? Um grande abraço para todos. Tchau, Tchau, tchau. Juju. Beijo.